Meus irmãos, nessa noite nós vamos fazer uma reunião um pouco diferente, porque hoje é véspera, né? Do dia da Reforma Protestante e nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a Reforma, né? E porque é preciso. Nós vamos fazer um estudo muito prolongado sobre isso aí para janeiro, fevereiro, né? Vamos nos aprofundar na história da igreja. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre a importância e sobre tudo que aconteceu. Vou tentar fazer um resumo aqui, mas é interessante, é preciso, principalmente para que a gente entenda o que realmente é igreja. Não o que vemos por aí nos dias de hoje, e ainda nós também somos participantes, mas o que realmente é a igreja fundada pelos apóstolos, a igreja neotestamentária, né? Aprender sobre o que realmente o nome igreja quer dizer. Amém? Glórias a Deus. Eu quero ler então o texto que é interessante, irmão. Sabe por quê? Porque assim, é lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, que nós descobrimos a verdade, né? Ela é a verdade. Foi lendo um texto que Martim Lutero, então, resolveu começar a se aprofundar e fazer, então, as 95 teses que defenderam a reforma da igreja. Preste bem atenção no nome, tá? É reforma. Isso quer dizer o quê? Que ele queria reformar a igreja que ele estava. E aí ele viu que era impossível e foi expulso dela, né? Para não ser, quase foi morto, né? Porque na verdade na época eles fritavam mesmo. Então mas é lendo um texto que você descobre a verdade, né? Por isso que muita gente é crente domesticado, né? É que nem um bicho que a gente domestica ele, né? Tá certo, né? A gente pega um bichinho e começa a ensinar ele, né? Os bons modos. Se você quer que ele faça xixi num lugar, se quer que ele faça em outro, se quer que ele não faça, que faça na rua, se ele não pode subir no sofá, se ele pode. Você começa então a domesticá-lo, né? Ou até, vamos talvez mais longe, talvez você ache um animal ferido aí, que é selvagem, e você domestica ele, né? Só que, preste atenção, o animal domesticado, ele é imposto sobre ele o quê? Limites. Pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode. E por muito tempo a igreja tem exercido, a igreja com I minúsculo, denominacional, que tem uma placa na frente, ela tem feito isso, tem domesticado pessoas. E quando as pessoas resolvem ler e melhor, estudar a Bíblia, que é isso que todo mundo tem medo, né? Estudar a Bíblia, então a pessoa deixa de ser domesticada e ela entende que Jesus justamente veio para libertar, né? Não para aprisionar. Então, infelizmente, nós vivemos uma geração de domesticado, né? É cheio de regra, pode isso, pode aquilo. Lutero era domesticado, era um padre católico, domesticado. Ele entendia que aquilo que o Papa havia pronunciado era lei, era regra e acabou. Mas tem algo, né? O Espírito Santo move na vida do homem e moveu na vida dele e fez ele ler esse texto aqui. E isso aqui começou a trabalhar no coração dele. Romanos capítulo 1, versículo 16.
Tem muita gente, irmão, que quer dizer o que a Bíblia é, como é que a igreja tem que ser, como é que não tem que ser, como que o pastor tem que se portar, como que não tem. Não sabe nem a história da igreja e quer falar aí, né? Então, Romanos 1,16 diz assim: não estou envergonhado do evangelho a respeito de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todos, aquele que crê. Esta mensagem foi primeiramente pregada só aos judeus, mas agora também aos gregos. Esta boa nova nos diz que o homem só pode ser justo diante de Deus através da fé. De fato, a justiça de Deus, do princípio ao fim, é pela fé. Tal como a Escritura afirma, o justo viverá pela fé. É nessa leitura que Lutero parou e refletiu sobre aquilo que a igreja anunciava. Nessa leitura, Lutero disse: espera aí, se o homem só pode ser justo ou justificado diante de Deus através da fé, e de fato a justiça de Deus do princípio ao fim é pela fé, e tal como a Escritura afirma, o justo viverá pela fé, como que pode alguém querer explicar que eu devo seguir algo que o homem diz para que as almas sejam salvas? Para que não foi só isso, né? Foram 95 teses. Não foi só isso que Lutero defendeu. Foi muito mais. Mas como pode? Se tudo vem de Deus, como pode o homem querer empregar ao homem algum tipo de esforço para que a graça de Deus seja alcançada, né? Também, meus irmãos, eu quero falar um pouquinho dos reformadores, que não foi só Lutero o reformador, né? Esse movimento da reforma, ele começou já 100 anos antes, com alguns padres já indagando e a respeito da forma que a Igreja Católica exigia em relação à salvação e também em relação ao formato do culto, né? O formato, na verdade, que eles chamam de missa, né? Então, essa indagação, ela já vinha há certo tempo. Ficou marcado por Lutero, porque Lutero realmente aí desencadeou, né, o movimento protestante e por aí vai. Mas é o seguinte, a reforma, ela começa pela decadência de várias ordens da Igreja Católica. Originou a necessidade para a criação da reforma, né? Naquela altura, vários sacerdotes estavam envolvidos em tarefas ilícitas, mundanas, e a venda da indulgência, a indulgência é a salvação, né? Eles vendiam um documento, era um documento assinado por um padre, né? Essa indulgência, que dizia que que o teu familiar, não você, o teu familiar, ele era salvo ou não, né? Alguns vendiam isso ainda em vida, né? Sabe a história do vender terreno no céu, né? Então, mais ou menos isso. Alguns já vendiam isso em vida, mas mas sempre era um familiar que então ia lá e dizia: ó, meu pai morreu, quanto que eu tenho que pagar? Aí recebia essa indulgência, né? E além dessa indulgência, que isso foi o que de fato incomodou, né? Tinha vários elementos da realeza
que pretendiam dominar a igreja e obter seus bens para conseguirem aumentar o seu poder e influência. A igreja romana, né, na verdade ela é greco-romana, porque ela é uma mistura de culturas gregas, paganismo grego com paganismo romano, e aí colocaram então aquilo que vinha sendo pregado sobre o cristianismo, misturaram tudo, isso era uma coisa só. Então o que acontece? Essa igreja, por ser muito, ter, vamos dizer assim, vínculos com o império e tudo mais, ela adquiriu muitos bens, né? Adquiriu muita riqueza. Os padres, eles tinham um verdadeiro poder de persuasão sobre as pessoas e sobre a realeza, principalmente porque nessa fusão, essa fusão dessas culturas gregas, romanas, trouxe junto os sábios gregos, sábios romanos, que eram mestres, né, em falar, mestres em estudar e coisa. Então eles tinham culturalmente. É por isso, irmãos, que assim, ó, eu já ensinei a igreja aqui, falei, o governo não quer que a gente aprenda. Por isso que a escola é vergonhosa. O ensino que é dado nas escolas é vergonhoso. Você não tem acesso a nada. É muito difícil você ter acesso a um estatuto, você ter acesso a um livro de leis, né? A Constituição Federal, porque o governo não quer que você aprenda, quer que você fique burro. Que se você ficar burro, você não contesta, né? Você fica domesticado, entende? E a igreja exercia esse mesmo papel, e ainda exerce, de que o quê? Não ensina, porque se não ensinar, quem não aprende não pergunta, né? Quem não aprende não contesta. Né? Então, eles eram, e aí você vive sempre aquela dependência de quem sabe mais do que você, né? Então, o que acontece? O povo não sabia ler, inclusive os ricos, muitos não tinham interesse em estudar e saber ler, saber escrever, e isso ficava a cargo, então, desses homens. Então, eles manipulavam muito, né? E entravam em várias questões de casamento, de tudo isso. Então eles tinham muito poder. A igreja era poderosa financeiramente, né? Conseguia subtrair muito dos impérios e da nobreza. Só que isso começou a virar. E os ricos começaram a ver que a igreja tinha um poder financeiro grande e queriam começar a participar disso para trazer para eles, então, para trazer para eles esses bens que, num estado de cultura baixa, o mais rico é quem mais manda, não é assim? Né? Quando você tem um país com uma cultura muito boa, o mais rico não é o que mais manda. Mas quando você tem um povo muito oprimido, quem mais tem dinheiro manda mais, né? Então começa esse movimento com esse padre, ele chama-se John Hus, né, um padre alemão. Ele pregava em cima do tema-chave da reforma, como a hostilidade à indulgência, né? Ele era contra esse pagamento da indulgência para a salvação. Isso ele fez 100 anos antes de Lutero. Lutero não havia nem nascido, né? E ele já estava anunciando. E aí o que acontece? Ele foi perseguido, então, pela Igreja Católica, né? A Igreja Católica usou a palavra heresia para justificar muita morte. Então, por exemplo, assim, se uma mulher que fizesse um perfume em casa era declarada bruxa, aí eles iam lá e queimavam, né? Então, imagina você pregar contra aquilo que eles têm como regra de fé, né? O que acontece? Esse padre, então, foi questionado, né? Deram uma última chance para ele, para que ele se redimisse, pedisse perdão para a igreja e perdão para o Papa e tudo mais, mas ele disse que não, e isso foi assim, já com a fogueira acesa, né? E aí, diante da fogueira, ele orou, disse para Jesus que
que já foi ali um dos heróis da fé contemporâneo. O que é contemporâneo? Já é do nosso tempo, né? Não é do tempo bíblico, né? Então ele já é um dos heróis da fé fora da Bíblia, né? Porque já começou a defender. E nessa hora que eles perguntam para ele se ele queria pedir perdão, desfazer o que ele estava pregando e entrar no esquema de novo, ele diz assim, ele solta uma frase que ficou gravada, né? Ele diz: podem matar o ganso, mas daqui a 100 anos Deus suscitará um cisne que não poderão queimar. E exatamente 102 anos depois, Lutero pega a tese e prega na frente da igreja, na porta da igreja, né? Então o padre aqui já era profeta. Ele então profetizou já o surgimento de Lutero. Surge mais um. Se for falar em reforma, sempre vai se levar para Lutero, né? Ou vai se falar de Calvino, né? Mas a reforma foi um conjunto, né? Já foram homens que vinham, tanto que ali naquele texto sobre esse padre que morreu queimado e profetizou então que o cisne viria, ele era um herói para Lutero, né? Por isso que a gente às vezes tem atitudes, irmão, e não sabe, né? Mas lá na frente alguém vai pegar um rascunho, um papel, uma coisa que você falou e vai usar isso para fazer uma defesa, né? John Wycliffe, né, era um professor e teólogo católico, pensador mais representativo da Europa pré-luterana, que organizou a primeira tradução completa da Bíblia para o inglês. Ele pregou a incompatibilidade entre várias normas do clero. Ou seja, ele pregou que aquilo que o clero, né? O clero são o quê? Os padres, bispos, ou também dentro da igreja protestante, os obreiros, vamos dizer assim, né? Eles ensinavam algo que estava distante da Bíblia. Então ele faz o quê? Ele mostra essa diferença. Ele diz: não, peraí, o que vocês estão defendendo, o que vocês dizem que é certo, a Bíblia diz que é errado. O que vocês dizem que não pode, a Bíblia diz que pode. E o que vocês dizem que não pode, a Bíblia diz que pode. E daí? Né? Então ele pregou essa incompatibilidade entre o que os obreiros da igreja diziam e o que Jesus dizia, né? Afirmava que havia um grande contraste entre o que a igreja era e o que deveria ser. Por isso defendia reformas. Ele condenou o sistema de vendas de indulgência, a vida perdulária e luxuosa de muitos padres. Parece que a gente não saiu da igreja católica ainda, né? Se for ver a igreja evangélica, parece que não saiu da igreja católica, né? Mas ele pregou contra a vida luxuosa de muitos padres, bispos e religiosos sustentados com o dinheiro do povo. Wycliffe defendia que era tarefa do Estado lutar contra o que considerava abusos do papado. Olha só o que ele defendia. Ele defendia que o governo deveria fiscalizar os padres. Na verdade, irmãos, nós temos uma liberdade em relação ao governo muito boa. O governo dá isenção de imposto, o governo não vem para cima. Só que isso também faz com que a falta de fiscalização faz com que o erro aconteça. Você pensa que nos Estados Unidos acontece o que acontece aqui? Entendeu? Nos Estados Unidos não acontece, não. Lá pastor tem que andar na linha, porque se andar muito, alguém denunciar, vai preso. Entendeu? Então, aqui nós temos isso. E era o que ele defendia. Ele dizia: alguém tem que fiscalizar. Entendeu? Porque o que está se fazendo com o dinheiro do povo? Não tinha explicação para uma vida tão luxuosa, né? Agora você pode ter uma vida decente, né? Que não falte nada e tal. Só que era excesso. Então ele defendia. Não sei se o Estado é o melhor fiscalizador para nós. Porque não entende o que a gente vive. Só que se a gente vivesse pela Bíblia,
né? Como não vive pela Bíblia e vive de maneira errada, então acho que o Estado pode fiscalizar e ia ser um bom fiscalizador, né? Eu acho que está faltando um pouco de temor para consequências, né? Por exemplo, tem gente que diz, o deputado fulano tem que ser preso porque desviou dinheiro do povo. E quem está dentro da igreja desviando o dinheiro do povo, o que faz com essa gente? Aí se alguém pega, não vai pegar, porque é os que mandam na igreja é quem faz isso, né? Então, de repente, tinha que ter a mesma pena, né? Só que a pena vai ser muito pior, né? Porque essa pena vai ser dada por Deus, né? No julgamento. Girolamo Savonarola, padre católico, reformador dominicano, veio de uma antiga e tradicional família de Ferrara, intelectual, muito talentoso, devotou-se os seus estudos, em especial filosofia e medicina. Em 1481 foi designado por seu superior para pregar em Florença. Nesse centro de renascimento, após imediatamente com grande energia a vida pagã e frequentemente ele fez oposição. Imediatamente, com grande energia, a vida pagã e frequentemente contra a imoralidade prevalecente em muitas classes da sociedade, em especial na corte de Lourenço de Médici. Ele já se encrencou, né? Foi lá dizer para os ricos que eles não podiam fazer o que eles estavam fazendo. Arrumou por cabeça, né? Se opor às imoralidades, né? Então, aquelas festas regadas a vinho e todo mundo doido, né? E a gente sabe que essas coisas que a gente vê hoje em dia já acontecia lá e tal, e daí já... Então ele intensificou suas críticas agora contra o abuso na vida eclesiástica, da imoralidade de grande parte do clero. Então ele ia muito contra, né, também as coisas erradas que aconteciam dentro da igreja. Em seus novos sermões, atacou violentamente os crimes do Vaticano, que aumentaram desse modo as paixões em Florença. Savonarola, preso e excomungado pelo Papa, acabou sendo enforcado e queimado. Aí chegamos a Lutero, né? Esse é bem o centro, né? Ele era um monge, seguidor de Santo Agostinho, né? Um monge agostiniano. Agostinho já é um teólogo mais voltado para a reforma também, mas não tanto. Em fevereiro de 1507, que é o que é comemorado hoje, né? São 498 anos. Acho que é isso. Em fevereiro de comemorado amanhã. Em 1507 foi ordenado, ele foi ordenado sacerdote, vivia, no entanto, em completo desespero, buscando dias e noites a fio em tremendas tormentas espirituais, resposta à pergunta: de que maneira conseguirei um Deus misericordioso? Né, irmãos? Quem viu aquele filme Lutero já? Lembra que ele acordava de madrugada e ficava expulsando um demônio debaixo da cama dele, e ele levantava a cama e saía expulsando o demônio. Ele era realmente atormentado, né? Porque, na verdade, a gente diz assim, meu Deus, ele era atormentado porque, claro, ele ia ser o cara que ia reformar. Não, ele era atormentado porque, justamente, acho que isso impulsionava ele, né? Pela tormenta que ele vivia, como diz o texto aqui, levou ele a buscar respostas, né? E a grande questão dele era essa, que Deus é esse? Aí eu digo para você, a grande questão que nós vivíamos, nós carregávamos o quê? Um fardo pesado, né? Por quê? Porque vivíamos preocupados com a nossa salvação. Não vivíamos assim? Meu Deus, não vou pecar porque eu não vou ser salvo. Eu vou perder minha salvação. Vou perder minha salvação. Então, essa é uma questão... não era a questão aqui tão profunda de Lutero, mas pode ser uma questão nossa. Que tipo de Deus é esse? Que hoje diz que você é salvo, amanhã você não é mais. Que Deus é esse? Que hoje
escreve teu nome no livro da vida, amanhã apaga, depois escreve de novo. Que palhaçada que é essa? Né? Então, esse medo, essa grande questão que nós vivíamos, com esse medo, né? Enquanto a Bíblia, irmão, diz, só ler livro de Romanos, ela diz o quê? Que nós, aqui já diz o capítulo 1, né? Somos justificados mediante a fé, somos salvos pela fé. A fé não é você que tem ela, é Deus que dá, porque é dom de Deus, diz a Bíblia, né? Então, você é salvo por algo que Deus precisa te dar. Então, você só pode ser salvo por Ele, né? Não é você que conquista a salvação, né? Então, é aquela grande questão que eu sempre digo, quem vem do catolicismo vem com medo de Deus. Né? Porque é isso que ele questionava. Como que eu quero um Deus? Como que eu conseguirei um Deus misericordioso? Se o Deus que ensina é um Deus que me manda para o inferno. Aí é aquela grande questão. Nós aprendemos que o nosso Deus não nos manda para o inferno. Ele mandou o Filho dele para nos tirar de lá. Né? Então aí começa toda a questão dele, né? De entender como é que funciona esse negócio de salvação, né? Nós vamos chegar depois lá. Se não der para ir todos reformadores, eu vou pular e nós vamos direto para esse assunto sobre os 5 pilares da reforma. Ele, preocupado, via como as almas dos fiéis eram desnorteadas por um grande escândalo, descaradamente e apregoada em nome da Santa Igreja, a venda do perdão de Deus, como se fosse mercadoria, por meio de cartas de indulgência, cujo lucro se destinava ao término da Basílica de São Pedro e à cruzada contra os turcos, né? As cruzadas, vocês sabem, né? Que a Igreja Católica juntou, então, os templários e enviou essas cruzadas até o Oriente Médio, em busca das riquezas, principalmente as riquezas, e a grande busca por trás era de achar o templo e o livro, né, e a Arca de Salomão, né, e nisso eles então mataram muita gente em nome da fé, né. Nos seus conflitos espirituais, o texto bíblico que lhe trouxe a luz da verdade e a paz de consciência veio a ser a célebre passagem da Epístola aos Romanos 1,17, essa que nós fizemos a leitura. Em 1517, né, 10 anos depois de assumir o ministério, Lutero quis provocar um debate público sobre a venda de indulgências, promovidos pelo Papa Leão X, e o arcebispo Alberto de Mongúncia, através da Ordem dos Dominicanos, quando pregou à porta da igreja do castelo de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, o pergaminho com as 95 teses em latim para serem debatidas entre os acadêmicos conforme o costume da época. Não desejava desencadear um movimento na história da igreja, né? É sempre assim, né, irmão? A gente pensa que está fazendo um negócio desse tamanho e faz um negócio muito maior, né? Philipp Melanchthon, né? Foi um reformador alemão, colaborador de Lutero, redigiu a Confissão de Augsburgo em 1530, converteu-se no principal líder do luteranismo após a morte de Lutero. Não confunda luteranismo com a igreja luterana, tá? Não tem nada a ver. Teve educação esmerada, desenvolveu-se nos estudos de grego e latim. É considerado o primeiro sistemático da reforma. Tornou-se conhecido como educador da Alemanha por organizar e reformar as escolas alemãs. Antes de sua morte, foi reconhecido pelo seu trabalho de reforma e expansão do sistema universitário alemão,
que produziu principalmente intelectuais, servidores públicos e pregadores ilustres, todos bem preparados. Irmãos, vou parar aqui só um pouquinho, tá? Se não der, a gente continua num outro dia. Só presta atenção. Vocês estão entendendo a função da igreja? Por que eu fiz questão? Ah, mas é culto. Não deixa de ser. Você acha que Deus não quer que você aprenda as coisas? Tá, agora pega aqui. Quantos dos nossos aqui estavam parados e hoje estão estudando? Né? Hoje estão buscando conhecimento, ou estão buscando se aprimorar naquilo que já fazia, estão buscando melhorar. Era exatamente esse foi o grande trunfo do movimento protestante. Foi pegar aquelas escolas que não tinham compromisso, que era juntamento de gente, como é hoje, e ir lá para cima e dizer assim, não, nós vamos reformar essas escolas. E não era reformar de pintar as paredes, era reformar de trazer um estudo com mais agressividade, vamos dizer assim, realmente que os alunos aprendessem. Então, o protestantismo fez isso, por quê? Porque não era interesse dos padres, porque eles dominavam as coisas, né? Não era eles que dominavam. A missa, o meu pai está ali, até quanto tempo ela foi rezada em latim? Até quando ele era menino, né? Eles rezavam a missa em latim para quê? Quem é que entendia latim? Você está entendendo? Então, a Bíblia até 1940 era questão era absurdo, às vezes o católico ler a Bíblia, entende? Porque eles não tinham interesse que o povo crescesse, que o povo aprendesse, porque daí eles e mais alguns da nobreza que se interessavam, poderiam então adquirir, ter poder sobre esse povo. Então, o protestantismo trouxe isso. Eles foram para as camadas sociais mais baixas e começou a levantar, ensinar esse povo a aprender a ler, a se voltar para a escola, se voltar a ter interesse, né? E foi assim, você vê aqui esse moço, Felipe, né? Que ele fez a expansão do sistema universitário, então. Eurico Zwinglio, né, vamos ver aqui os fatos mais importantes. Ele foi, no ano de 1522, ele protestou contra o jejum da quaresma, o celibato clerical, né, que padre não podia casar. Casou-se secretamente com Anna Reinhardt, escreveu Apologectus Arquetelis, seu testemunho de fé, e renunciou ao sacerdócio. Zwinglio foi líder da reforma suíça e fundador das igrejas reformadas suíças. No dia 11 de outubro de 1531, quando acompanhava as tropas protestantes na segunda batalha de Kappel, Zwinglio foi morto em combate. Segundo se afirma, suas últimas palavras foram: eles podem matar o corpo, mas não a alma. Menos Simons, ele já em 1500, ele era um sacerdote católico na Holanda, mas em 1533 ele já tinha cortado os laços com a Igreja Católica e passou a ser perseguido. Em 1542, o imperador romano Carlos V prometeu 100 florins como recompensa pela captura de Meno. Ainda assim, ele conseguiu formar algumas congregações compostas de anabatistas e não demorou muito para eles serem chamados de menonitas, né? Isso nos Estados Unidos ainda tem os anabatistas e os menonitas, né? Foi um teólogo originário da Frisé, ordenado padre católico em março de 1524, é considerado um dos reformadores radicais ligados aos anabatistas. Simons era um padre católico holandês que se converteu ao anabatista. Sua influência sobre o grupo anabatista foi tão forte que o grupo anabatista no norte da Europa foi chamado de menonita. Vamos lá. Farel, Guilherme Farel. Ele aprendeu as doutrinas reformadas com um piedoso e sábio doutor
de Etápolis, chamado Tiago, estava lá. Contudo, a perseguição tornou-se por fim tão violenta que foi obrigado a refugiar-se na Suíça. Em Genebra, onde tinha ido 2 vezes, seu trabalho foi cheio de dificuldades e perigos. E tanto monges como padres fizeram várias tentativas para assassiná-lo. Por muitas vezes foi apedrejado e espancado. Viu, irmãos? Isso não é da Bíblia, não é do tempo da Bíblia, viu? Isso aqui já é 1500, é bem pertinho da gente aqui. Mais perto da gente do que perto da Bíblia, né? Que a Bíblia é do ano 0, o Novo Testamento, né? Esteve quase para ser afogado no Reno em 2 ocasiões. E uma vez foi milagrosamente salvo da morte, mais penosa, causada por veneno. Deus amaldiçoe teu descanso e tranquilidade que buscas para estudar. Se diante de uma necessidade tão grande, te retiras e te negas a prestar socorro e ajuda. Eu vou repetir. Deus amaldiçoe teu descanso e a tranquilidade que buscas para estudar. Se diante de uma necessidade tão grande, te retiras e te negas a prestar socorro e ajuda. Esta frase foi dita por Farel a João Calvino, um dos gigantes da Reforma Protestante, pois ele queria seguir uma vida solitária de monge antes de ser confrontado por Farel. Irmãos, olha o que ele falou, né? Que Deus amaldiçoe aquilo que tu está querendo. João Calvino, John Calvino, ou João Calvino, foi o maior, depois de Lutero, foi o maior reformador da igreja. Agora, olha a frase desse moço. E aí tem gente que tem medo de falar a verdade por aí. Se esse moço não é usado por Deus para falar isso aqui para ele, Calvino tinha se recolhido, né? Mas com certeza, diante de uma palavra dessa, Calvino disse, não, é verdade, precisa fazer alguma coisa, né? Então, são pequenas frases, até atrevidas, de atrevimento, você falar para alguém que pode até ser superior a você, mas que muda não só a vida daquela pessoa, mas muda a história. Busser, né? Busser era originalmente um membro da ordem dominicana, mas depois da reunião e sendo influenciado por Martim Lutero em 1518, ele conseguiu que seus votos monásticos fossem anulados. Ele então começou a trabalhar para a reforma com o apoio de Franz von Sickingen. Acreditava que os católicos do Sacro Império Romano Germânico poderiam ser convencidos a aderir à reforma, através de uma série de conferências organizadas por Carlos V, né, que era o imperador, ou Charles V aqui. Ele tentou unir católicos e protestantes para criar uma igreja nacional alemã separada de Roma. Em 1548, foi perseguido duramente pelo fato de não assinar a bula interna de Augsburg, onde o imporia a aceitar certas regras no que diz respeito à adoração católica. Em 1549 foi exilado para a Inglaterra, onde morre aos 59 anos de idade. Foi um dos grandes teólogos do passado, ao qual não teve nenhuma denominação honra ao seu nome. Aqui chegamos, Calvino. Espera aí, até vou tomar uma água. João Calvino nasceu na França em 1509. Era filho de pessoas ligadas à religiosidade local. Calvino recebeu educação religiosa e uma bolsa de estudos que o leva a Paris. Ali estudou latim e humanas, além de teologia. Continuou seus estudos até a morte do pai em 1531, quando passou a dedicar-se à literatura. Provavelmente, o contato de Calvino com a doutrina protestante tenha se dado através de um primo, e torna-se, então, um defensor árduo desta doutrina na cidade de Paris, sendo, portanto, expulso por ter sido coautor de um discurso favorável ao protestantismo. Em Genebra, exerceu forte papel
diante da reforma. Faleceu com quase 55 anos, em 27 de maio de 1564. A seu pedido, foi sepultado discretamente em um local desconhecido, pois não queria que nada, inclusive possíveis homenagens póstumas à sua pessoa, obscurecesse a glória de Deus. Knox, né? Esse também foi ferrenho nas suas na defesa do protestantismo. Muita gente pensa que John Knox, unicamente em termos de Escócia, e portanto essa gente acha que só os escoceses cabe celebrá-lo e comemorar a sua obra. A resposta para isso pode ser dada desta maneira: todos os que visitam Genebra e viram a placa ou memorial em homenagem aos grandes reformadores terão notado que John Knox está incluído entre eles. Ele está naquela augusta campanha com Calvino e Farel, né? Knox professou pela primeira vez a fé protestante em finais de 1545. Antes disso, já tinha mostrado sinais de simpatia por essas ideias, sem o ter declarado explicitamente. Na verdade, nos primeiros 30 anos da sua vida, pouco se sabe. Mudou-se para Genebra, ali começou a admiração pela disciplina e pela teologia de João Calvino. Em 1554, em Genebra, aceitou, em acordo com João Calvino, uma posição na Igreja Inglesa de Frankfurt. Faleceu em 24 de novembro de 1572, em Edimburgo, encontra sepultado na Beza. Nunca ouviu sobre Beza? Não se preocupe, a maioria dos evangélicos do século XXI também não, mas ele é um dos reformadores mais influentes e provavelmente o mais claro, objetivo e determinado mestre dos ensinamentos calvinistas após a morte de Calvino em 1564. A história na reforma da Suíça não seria completa sem levar em conta o fiel amigo e sucessor de Calvino, Theodore Beza, que levou à frente seu trabalho em Genebra e na França até o início do século XVIII. Beza foi um teólogo e erudito protestante francês que exerceu um importante papel no início da reforma, né? Produziu grande volume de estudos seculares e históricos, incluindo a biografia de Calvino. Thomas Cranmer, de acordo com John Fox, Cranmer foi trazido em procissão à igreja de Santa Maria, em Oxford, onde ele foi forçado a fazer uma declaração pública afirmando seu arrependimento. Em vez disso, Cranmer retirou sua declaração anterior de arrependimento e denunciou a doutrina da Igreja Católica e o Papa, dizendo: "E sobre o Papa eu o recuso, como inimigo de Cristo e anticristo, com toda a sua falsa doutrina." Após isso, ele foi parar numa fogueira. Para as mulheres se alegrar, Idelete Calvino, né? A esposa de Calvino. Eu já tinha contado a história da esposa de Lutero, né? Aqui um dia no culto, né? Eu li uma carta e tal. Né? A fim de poder se dedicar-se mais plenamente ao seu ministério, Calvino começou a procurar por uma mulher adequada para ser sua esposa. Sua maior preocupação era encontrar uma companheira que tivesse características morais que sobrepujassem uma mera beleza física. Ele buscava uma mulher que fosse gentil, pura e modesta, econômica, paciente e principalmente dedicada ao marido. Ele se manteve firme a esses desejos e só se casou quando realmente encontrou uma mulher que fosse capaz de preencher os seus elevados ideais. Ao notar a coragem cristã daquela viúva e sua disposição para sacrificar-se enquanto esposa, viúva e mãe, Calvino decidiu pedi-la em casamento. Ela já era viúva, né? Ele a chamou de a excelente companheira da sua vida e sempre fiel assistente de seu ministério, né? Irmãos, ele só foi o segundo maior depois reformador, né? E procurou uma esposa de acordo com aquilo que ele vivia. E
Fica um exemplo, né, para as irmãs, fica um exemplo para os irmãos solteiros, fica um exemplo para os irmãos casados também, né? Que, segundo a Bíblia, vocês podem exigir isso das vossas esposas, né? Que elas cumpram, porque Calvino não pediu nada que está fora da Bíblia, né? O Provérbios 31 diz o quê? Que a mulher tem que ser tudo isso, né? Então, nós como homens, podemos exigir que a mulher que se declara cristã se adeque, né, a isso, porque é o que a Bíblia diz. Então não adianta a mulher dizer assim, eu sou isso, sou aquilo, sou aquele outro, eu faço isso, faço aquele outro, se não cumprir isso aqui, porque não está fora da Bíblia, entende? Então é preciso, entende? A mulher é dada para o marido como o quê? Ajudadora. Se não ajuda, como é que diz o ditado? Quem não ajuda, atrapalha, né? Então, se não está ajudando, pode se olhar e dizer, eu estou atrapalhando. Eu preciso me colocar na posição de ajuda, né? Então, se confessa a fé cristã, você pode ser mulher de qualquer jeito, mas se você confessa a fé cristã, você precisa se enquadrar dentro desses padrões, né? Quer que eu repita? Os irmãos querem que eu repita? Os irmãos querem que eu repita? Os irmãos vão dizer amém, né? Ele buscava uma mulher que fosse gentil, pura, modesta, econômica, paciente e principalmente dedicada ao marido. Amém? A dedicação de Idelete ao seu lar foi de grande importância. Eu li já isso? Não, né? Do seu lar foi de grande importância para que seu marido trabalhasse para a obra de Deus. Como ele tinha uma saúde muito frágil, ela o confortava e encorajava em momentos de fraqueza e depressão diante de notícias trágicas. E principalmente dobrava seus joelhos em oração quando os rebeldes se rebelavam nas ruas contra os ministros de Genebra. Amém? Amém, irmãs? Glória a Deus. Viu? Mas faz parte. Catarina de Bora é a esposa, né, de Lutero, já falei sobre ela, né? A magra, viu? Ela não era exigência, mas ela era magra. A magra Catarina de Bora tinha apenas 5 anos de idade quando foi deixada por seu pai nos portões da escola do convento beneditino, na cidade de Brena, na Alemanha. Como a mãe dela havia morrido, seu pai logo se casaria, uma filha pequena era um peso muito grande. E seu pai achou que no convento ela pelo menos receberia uma boa educação. Às vésperas da Páscoa de 1523, Catarina e outras 11 irmãs escaparam do convento escondidas na carruagem de um mercador, chamado Leonard Cope. 3 delas voltaram para seus lares, e as outras 9 foram levadas a Wittenberg, onde o próprio Lutero esperava encontrar casa, marido e emprego. O próprio Lutero esperava encontrar casas, marido e emprego para elas. Quando um amigo de Lutero veio para uma visita, Catarina sinalizou para ele que Lutero seria o tipo de marido que ela aceitaria. Apesar da diferença de idade entre ambos, que era de quase 16 anos, e apesar de Lutero dizer que não se casaria, Lutero já não era tão jovem, e seu pai ainda tinha esperanças de realizar o sonho de ser avô. Aquilo tudo que começou como uma piada foi ficando cada vez mais sério para Lutero. Amém? Consegui passar todos. Mas, meus irmãos, tem muitos mais ainda. Mas esses são os principais, assim, que eu creio que o cara não deu muito tempo, assim, para ele fazer, né? Mas tem mais reformadores, né, que foram importantes para esse momento, mas aqui nós conseguimos passar a sua maioria. Achei legal da parte, né, de botar a esposa, né, as esposas que estavam por trás de tudo isso. Não é por trás porque
diziam o que o marido tinha que fazer. Estavam por trás dando uma estrutura, né? O cara chegava em casa e sabia que ia estar tudo tranquilo. Sabia a esposa que tinha. Ele sabia que se ele tivesse doente, ele ia chegar em casa e ia ter uma esposa que ia fazer um chá para ele, que a casa, que os filhos estariam tudo certinho, e tarará, né? E que principalmente tinha um compromisso, né, de estar ali junto. É legal também de ver que, como a Catarina, a outra, que eu esqueci o nome já, é um nome meio complicado? Modelete? A Idelete. A Idelete e a Catarina, elas faziam algo, irmãos, que é difícil hoje em dia. As esposas, quando vem isso tem que ter motivo também, né? Porque tem marido que chora porque vê uma barata. Mas assim, quando motivado porque está enfrentando um período difícil de uma vida com Deus, liga a luz aí, que senão tem uns irmãos, os irmãos vão dormir. Um período difícil, na fé, num momento de luta, um momento, né, realmente uma batalha com Deus, um momento difícil no emprego, em que está sendo perseguido, em que está enfrentando problemas no trabalho, problemas até financeiros, vamos dizer assim, em vez de ser aquelas mulheres que vão lá para a porta do quarto e blá 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 blá, e acha que o ouvido de marido é pinico e derrama tudo que tem vontade, e aí o marido sai do quarto, né? Porque daí o marido começa a zanzar na casa, não é assim? Aí ele sai do quarto e vai lá para a sala. Daí ele senta na sala e ela vai atrás. E blá, 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 blá. Aí ele sai da sala, vai lá na cozinha e ela vai atrás, irmão. E se ele for para o banheiro fazer o número 2, que é difícil, está acompanhada, ela vai atrás falando. E se ele fechar a porta, ela fica na porta falando. Elas não fizeram isso. Quando elas viam o marido num momento difícil, elas incentivavam eles, né? Se não dava para falar naquele momento, elas iam orar. Diz ali que ela dobrava o seu joelho e orava, né? Então, com isso, elas conquistaram o seu espaço. Senão não tinha sido conquistado, né? Tu acha que Lutero ia escrever aquela carta dizendo, por favor, se um dia citar a mim, cite a minha esposa, né? Mais ou menos isso que ele disse. Se um dia for falar de mim, não esqueça de falar da minha esposa. Ele não iria falar isso, se a esposa dele fosse dessas, né? Com certeza ela era uma esposa, aí diz a segunda carta, ele mesmo escreve, nos meus momentos de depressão, ela me incentivou, né? Porque não é fácil fazer o que esses caras fizeram, né? Não é fácil fazer o que a gente faz, imagina o que eles fizeram, numa época que, hoje eles não botam fogo, dependendo, né? Mas os caras iam queimado vivo. Então, mas meus irmãos, eu falei ali um pouco de Calvino e tal, porque uma das grandes apresentações dele foi o chamado a tulipa, né, da Reforma. São os cinco pilares da doutrina da graça, né? Antes um pouco, todo esse movimento de reforma da igreja, ele foi importante, só que ele estabilizou na reforma, e as coisas novas que vieram, essas coisas novas, na verdade, elas só pioraram, né? O que acontece? A igreja, então, a reforma, eu quero dizer assim, que a reforma foi o início da grande libertação da igreja, e a igreja aqui, irmão, vou dar uma explicação, tá? A igreja, até 5 séculos depois dos apóstolos, não se falava igreja de ir, onde é que tu vai hoje? Vou na igreja. Não existia esse termo, porque não existia, a palavra igreja, ela era a tradução do grego eclésia. Eclésia, eu já expliquei aqui, é a comunidade. A eclésia é a assembleia dos santos, entende? Então o que acontece?
a igreja, o termo igreja era usado para junção de crente. Não era usado para um prédio. Né? Não se dizia assim, viu que igreja bonita? Não existia isso. Entende? Porque se reuniam em lugares, né? Geralmente aquele lugar que Pedro foi orar, o terraço de uma casa, era onde se reunia a igreja. Né? Ali as pessoas se juntavam, que às vezes era dentro das casas mesmo, mas quando o número era grande, então se subia para o terraço, porque o terraço alcançava toda a dimensão da casa. Então, tanto que isso às vezes tinha 2 andares, 3 andares, tanto que o moço caiu, né, ouvindo Paulo pregando há 4 horas. Né? Então o que acontece? Não existia isso. Vou na igreja, que igreja bonita, essa igreja é grande, essa igreja é pequena, não existia isso. O nome nunca foi usado, né? Depois de 5 séculos que começaram a denominar o nome do lugar onde os crentes se encontravam, começou a denominar a igreja. Então o que acontece? Na verdade a igreja, o povo, a reforma veio para começar essa libertação. E a libertação, ela começa também em nós. Você vê, Lutero, primeiro ele afirma com uma frase, ele diz, a minha ideia nunca foi sair da Igreja Católica. Depois ele diz assim, outro sinal de uma reforma pessoal que era necessária. Ele não queria casar. Não foi ele o defensor de quebrar isso, né? Como é que é o celibato? Ele queria ficar solteiro. Ele ainda acreditava. Ele não queria desfazer. Ele não queria que desfizesse a missa. A defesa dele era o seguinte: vocês colocaram a Eucaristia na frente da palavra, na frente da pregação dos apóstolos, da pregação do Evangelho. Vocês deram mais ênfase a isso do que, porque como eu falei, a Igreja Católica, por isso que infelizmente tem pastor que chama isso aqui de altar, né? A Igreja Católica tem altar, por quê? Porque eles acreditam que há sacrifício todo domingo, quando o padre faz a Eucaristia. Nós não temos altar. Por quê? Porque o nosso sacrifício foi feito por Jesus, não sacrifica mais, não precisa de altar. Então essa conversa de altar é santo e tal, isso aí, irmão, isso é de quem não conhece, principalmente, é isso. Pode até conhecer alguma coisa de Bíblia, mas não conhece da história da igreja, né? Porque não adianta só também nós conhecer a Bíblia, tem que conhecer a história da igreja para saber como que começou toda essa baderna que a gente vê hoje em dia. Entende? O que acontece? Isso serviu, só que precisava também de uma libertação dos reformadores, deles, não, eu não sou mais um padre. Entende? Não, isso aqui, não, mas eles mantiveram muito o regimento, a liturgia dos cultos, eles foram mantendo muitas coisas que ainda tinha. A Lutero mesmo, em relação ao culto, ele só fez isso. Ele tirou o altar e fez um púlpito. Ele disse, tira a Eucaristia, o culto agora, a ceia é baseada em 1 Coríntios 11 e tal, vai ser feito assim, mas o que vai ser o ápice do culto é a pregação da palavra. Foi isso que ele fez. Isso é em relação ao culto, tá? Ele fez um monte de outras coisas. Aí o que acontece? Só que os reformadores foram trazendo novidades, né? Alguns foram melhorando isso. Só que começa a chegar o momento que isso começa a piorar. Na verdade, a forma do culto, da missa, nós ainda temos. Entende? Qual é o formato da missa? Alguém que fala e o resto que escuta. Né? Esse é o formato da missa. Isso veio... Não vai dar. Vai muito longe. Mas isso veio introduzido por cultura grega, que tinha os pregadores, não do evangelho, pregadores de filosofia, que eles eram mestres em
em retórica, mestres em oratória, eram mestres em, traduzindo, eram mestres em falar bem e falar com persuasão, justamente aquilo que Paulo disse, nós não falamos com persuasão, mas sim pelo poder de Deus. Eles eram mestres em persuadir as pessoas, tá? O que eles faziam? Eles cobravam eles cobravam de quem queria que eles ensinassem, né? Eles usavam roupas especiais, eles viajavam, eles comiam do bom e do melhor. É meio parecido com o que a gente vê hoje em dia dos pregadores, né? Esses caras que vinham, falavam bem, não sei o quê, essa cultura foi introduzida dentro da igreja. Da igreja protestante, vamos dizer assim, né? Com pregadores, com boa retórica, com boa oratória. E, na verdade, isso não tinha nada a ver com a igreja do Novo Testamento, a igreja que Paulo deixou. Paulo disse, ó, nós não pregamos vãs filosofias. Exatamente contra esses caras, Paulo já estava avisando. Ele dizia, nós não pregamos vãs filosofias, nós não utilizamos de palavras persuasivas, né? Então, o que acontece? Paulo já avisava contra isso, né? Profeticamente, vamos dizer, né? Porque existia esse povo no meio dos gregos, esses pregadores, né? Esses mestres, e um dia nós vamos falar mais sobre isso. Então tudo isso foi introduzido dentro da igreja e aí foi virando o culto que nós temos hoje. Por exemplo, os hinos, Lutero continuou com os hinos entoados, né? A Deus. Tinha um hino ou dois durante o culto que ele pregava e tal, só que era hinos em capela, né, sem músico, sem nada. O que acontece? Só que esses hinos que nós ouvimos hoje, que nos emociona, que a gente nós dizia porque a gente já prevaleceu sobre isso, nós chamava de unção, mas a gente aprendeu que é emoção, né? E aquele culto, Deus, é exatamente esse pessoal grego lá, né? Eles tinham uma maneira de prender o povo e de levar o povo ao êxtase, entendeu? É mais ou menos a mesma coisa. E essas músicas emotivas, elas começaram só no século XVIII, na igreja metodista, fundada por John Wesley, né? Que começaram a usar, então, esses hinos que emocionavam. Daí o que aconteceu? Se trouxe a emoção para o culto. Para quem não sabe, a igreja metodista é a mãe do pentecostalismo, né? É ali que começa todo o movimento pentecostal e tal. Então, eles trazem de volta isso e trazem a emoção. Então era permitido agora as pessoas sentir alguma coisa, entendeu? Era permitido as pessoas, porque vinha essa emoção através de um hino, que a gente sabe, né? Um hino toca a gente, né? Mas nós temos que saber que não é um toque espiritual, é um toque emocional, entende? Você pode, quer ver? Escuta um hino que você chorava 10 anos atrás, você não chora mais, era o momento que você vivia. Quem não chorou aqui ouvindo Sabor de Mel? Quando era pentecostal, ferrenho, né? Ou chorava ouvindo, era o momento, entende? Hoje você aprendeu que aquilo até é antibíblico, então jamais, você nem para mais para ouvir. Então, às vezes, o hino é bonito no momento. Ele pode ser bonito várias vezes, né? Mas ele é emocionante para o momento que você vive, né? Novo na fé, começa a ouvir aqueles, meu Deus do céu, né? Estribucha chorando, entendeu? Que hoje você já ouve e não acontece nada, porque era o momento que você vivia. Então esse é o maior sinal, que é mexendo nas tuas emoções, e não tem nada de unção, não tem nada disso. Irmãos, o grande risco é o seguinte, é confundir emoção com arrependimento. Foi o que aconteceu com o moço lá, o Esaú. Chorou, se emocionou, mas não se arrependeu. Não pode confundir emoção
com arrependimento. E é o que acontece hoje em dia. Então se diz, olha, viu fulano como está quebrantado, Deus está fazendo uma obra. Está com emoção. Não é fruto de arrependimento. Nem lágrima é fruto de arrependimento. Entende? Às vezes você pode não chorar uma gota, mas se arrepender. Ou pode chorar muito e não se arrepender. Né? Então, esse é o grande risco que aconteceu quando entrou. Né? Por isso que eu digo, a reforma é boa, ela foi boa, mas nós precisamos ir lá nela de novo, ir lá nela e resgatar aquilo que parou quando começou esses movimentos aí. Começou a trazer coisas para dentro da igreja que não são dela. Né? O primeiro coral não aconteceu com Pedro orando e dizendo, vamos fundar o coral da igreja primitiva. Não. O primeiro coral que começou com canções emotivas foi com Billy Graham. Billy Graham está vivo até hoje, tem quase 100 anos, então faz mais ou menos uns poucos anos atrás que começou os corais, porque começou a se introduzir, e aqui, irmão, eu acho que eu já falei, mas vou falar de novo. O grande problema da pregação, né? Com esse movimento dos metodistas, os revivalistas, eles mudaram a mensagem da igreja. A mensagem da igreja era para a igreja. Era a mensagem como as cartas paulinas, como a carta de Pedro, as epístolas, né? Era essa a mensagem para a igreja. Mudança, santificação, era essa. Com esse movimento revivalista, que trouxe a emoção para dentro do culto, é que começou a mudança da mensagem. A mensagem saiu da igreja e foi para o individual, né? Então, eles queriam eles diziam que o culto tinha sido feito para ganhar alma. Então, a mensagem era sempre individual e sempre Jesus te ama e tem uma obra na tua vida. O resumo da mensagem era esse. Jesus te ama e tem uma obra na tua vida. Aí, para a hora do AP, aí começou um pregador, acho que o Finney, ele começou a trazer o apelo. Não existia na igreja isso. Isso não existia na igreja. Aí começou a inventar o apelo. Para quem queria aceitar, aí começou a distorcer toda essa conversa de quem quer aceitar Jesus. Aí começou essa linha aí, né? Vem aceitar Jesus. Aí o que acontecia? Muita gente não vinha. Então o que vamos fazer? Tocar uma musiquinha que emociona. Aí o que acontecia? Começou a aumentar o número de pessoas na frente. Né? Então eles já preparavam. E o hino sempre preparado para aquele momento. Momento que o pregador começava a chamar na frente, já começava a cantar. Então começou, né? E aí nós vamos falar agora do que Calvino. Olha só, irmão, isso é muito tempo depois. Agora você vai ver a defesa, isso é cravado para se chamar uma igreja que assim, ó, muitas igrejas agora amanhã vai ter culto de comemoração da reforma, só que eles não são reformados. Né? Porque eles não seguem as doutrinas da graça. E as doutrinas da graça eu vou passar rapidamente. A doutrina da graça começa por sola escritura, né? Ou somente as escrituras. Né? Uma defesa, irmão, de que o culto ele tem que ser pela palavra de Deus. A ordem é da palavra de Deus. A palavra de Deus, somente, né? Sola escritura. Escritura, né? Se você for anotar, S mudo, criptura, né? O que acontece? A defesa é que é somente a palavra. Você não precisa de técnicas. Tu vê, o cara escreve isso, enquanto 1500 e pouco, né?
que não precisa de técnicas humanas para convencer as pessoas que Jesus é o Senhor e Salvador. Que não precisa de técnicas humanas para que as pessoas, para levar pessoas ao arrependimento. Então, a defesa que é somente as Escrituras, que não se use, né, de técnicas terapêuticas, estratégias de marketing, ritmos do mundo de entretenimento, né? Não precisa de show, não precisa trazer cantor fulano, não precisa nada disso, né? Ou não deveria precisar, né? Que a base é a palavra de Deus. A tese defendida é assim, tese 1, reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única de revelação divina, escrita, única para constranger a consciência, para levar você ao constrangimento das atitudes erradas que você tem. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado. E é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado, né? Depois, a segunda doutrina, a tese, solo Christus, somente Cristo. Reafirmamos que a nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para a nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmão? Ele é negado que é o Evangelho que está sendo pregado quando se diz que a salvação não é unicamente por substituição de Cristo no teu lugar. Que quando alguém afirma que você tem que vir a Cristo, que você tem que se esforçar para alcançar a tua salvação, o Evangelho não está sendo pregado. Forte, né? É forte. Só que foi um rebuliço. Por isso que a esposa orava. Porque o pessoal em Genebra queria matar eles com um negócio desse. Entendeu? Porque acabou com o dinheirinho, acabou com a dependência. Né? Nós dependemos, padre, dá a mãozinha aqui, né? Padre, reza por mim. Pastor, ora por mim, pastor, tá? Preciso do senhor, tá, pastor? Né? Entendeu? Então, isso numa necessidade de salvação e de tudo isso, é a pessoa que quer dominar, né? Então, ele finaliza isso, ele diz, o Evangelho não é pregado quando alguém está afirmando que há outro meio de salvação a não ser por Cristo. Mas eles pregam para você aceitar a Cristo, mas está negando então. Se diz para que você tem que aceitar Jesus, está negando Jesus. Sola gratia, ou só a graça. Aqui vai explicar o Cristo, né? A confiança desmerecida na capacidade humana é um produto da natureza humana decaída. Esta falsa confiança enche hoje o mundo evangélico. Desde o evangelho da autoestima até o evangelho da saúde e da prosperidade. Desde aqueles que já transformaram o evangelho num produto vendável e os pecadores em consumidores. E aqueles que tratam a fé cristã como verdadeira simplesmente porque funciona. Tipo, tá funcionando, tá bom. Tá dando certo, tá bom. Né? Tá tudo uma benção lá em casa, tá tudo justificando os fins pelos meios, né?
Isso faz calar a doutrina da justificação, a despeito dos compromissos oficiais de nossas igrejas. A graça de Deus em Cristo não só é necessária, como é a única causa eficaz da salvação. Confessamos que os seres humanos nascem espiritualmente mortos e nem mesmo são capazes de cooperar com a graça regeneradora. Então, por exemplo, que a Bíblia diz o quê? Que nós somos inimigos de quem? Do diabo? Não, nós somos inimigos de Deus. Então, que é impossível, né, nós cooperar de alguma forma para vir a Jesus, para vir a Deus. Nós somos inimigos. Se você é inimigo de alguém, você quer sentar do lado desse alguém? Hoje você é inimigo do diabo, você quer sentar do lado dele? Não, né? Pois é, nós éramos assim com Deus. É impossível que nós cooperássemos. Eu vou me esforçar hoje para ir no culto. Não, você não ia se esforçando. Você ia pelo poder de Deus, né? Então é impossível você cooperar para a tua salvação. Tese 3, então, diz assim: reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo. Entendeu? Soltando-nos de nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. Sola fide, a justificação, somente a fé. A justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Né? Este é o artigo pelo qual a igreja se sustenta ou cai. Muitas pessoas ligadas ao movimento do crescimento da igreja acreditam que um entendimento sociológico daqueles que vêm assistir aos cultos é tão importante para o êxito do evangelho como é a verdade bíblica proclamada. Como resultado, as convicções teológicas frequentemente desapareceram, divorciadas do trabalho do ministério. A orientação publicitária de marketing em muitas igrejas leva a isso mais adiante, apegando a distinção entre a palavra bíblica e o mundo, roubando da cruz de Cristo a sua ofensa e reduzindo a fé cristã aos princípios e métodos que oferecem sucesso às empresas seculares, né? Tem igreja? Tem, tá? Eu sei que tem. Já fui de uma igreja que tem. Contrata uma empresa para cuidar desses interesses de marketing, publicidade e até questões administrativas, né? A tese, então, reafirmamos que a justificação é somente pela graça e somente por intermédio da fé. Somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Negamos que a justificação se baseie em qualquer mérito que em nós possa ser achado, ou com base numa infusão de justiça de Cristo em nós, ou que uma instituição que reivindique ser igreja, mas negue ou condene somente a fé, possa ser reconhecida como igreja legítima. Então, eu vou resumir depois no final. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Eu vou direto para a tese. Reafirmamos que como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus. E devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a sua glória somente. Negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se o nosso culto for confundido com entretenimento. Se negligenciarmos ou a lei ou o evangelho em nossa pregação,
ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao Evangelho. Você está aqui por quê? Para se realizar em alguma coisa? Tirou a glória de Deus. Resumindo, irmãos, esses são 5 pilares da reforma, tá? Resumindo, qualquer um que negue algo em relação a isso é como se tirasse Jesus, desmerecesse o que Jesus fez. Se você diz que eu tenho que me esforçar para alcançar a salvação, então para que Jesus veio? Me responda. Eu não poderia ter ficado então me esforçando e fazendo isso. Para quê? Jesus veio exatamente para nos dar a salvação pela graça. O que você acha que é graça, irmão? Maria da graça? Não. Graça é exatamente o que ela quer dizer. De graça. Não cobra nada. Não te pede nada de volta. É de graça. É imerecida. Você não merecia. Você não tem o que fazer para devolver para Deus. Você não tem o que... Não existe. Então, qualquer um que afirma que você tem que se esforçar para se tornar salvo, diferente de santificado, tá? Estou falando de salvação, são duas linhas. A salvação é de Deus, santificação é da igreja, né? Salvação Deus dá. A noiva está com azeite na botija, é parte dela, responsabilidade dela. Tá? Então o que acontece? Estou falando de salvação. Então você dizer, viu, Manuela, tu vai perder a salvação desse jeito. Está dizendo que Jesus não foi suficiente. Então, tudo isso, resumindo, tudo que você disser aqui, afirmando que é para o homem, você vê que nas 5 teses ele tira toda e qualquer vontade humana. Por quê? Porque não vem do homem. Então, tudo que você fizer, você já fura uma aqui que diz, só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Você tira de Deus a glória. E a Bíblia nos diz o quê? Que Deus não divide glória com ninguém. Né? Então, quando você não pode tirar e dizer assim, eu paguei o preço pela minha família, paguei o preço pelo meu filho, paguei o preço para estar aqui, paguei o preço para isso, paguei o preço para aquilo, paguei a outro que a gente dizia, paguei o preço para ter esses dons, pagou preço coisa nenhuma. A Bíblia diz que o Espírito Santo dá dom a quem ele quer, na medida que ele quer. Não é você que compra. Pagar preço não é comprar? Você compra alguma coisa de Deus? Até Deus falou, o que Deus falou lá pelo profeta Isaías? Venham e comprem sem dinheiro. Não tem como comprar. Não tem como pagar esse negócio. Entendeu? Não tem. Então você não paga preço para ter nada de Deus. Deus é que faz. Cuidado. Porque nós tínhamos uma reunião num lugar, né? Lembra? O irmão dizia o quê? O que o irmão disse? Que eu orei para isso acontecer. Tirou a glória de Deus, Deus tirou também o que ele estava fazendo, né? Não se tira a glória, meu irmão. Se você orou e algo aconteceu, glorifique a Deus, porque Deus te inspirou para orar por aquilo, né? Porque quanta coisa que acontece na tua vida de bom e você nem orou por isso. Então, irmãos, aqui, né, fica só um pouquinho da história da reforma. Eu falei para Késia, viu, Késia? Não fica braba, Késia, estou falando com você. Para você ficar, porque você vai estudar. Eu acho que vocês já entraram na reforma, né? Você vai estudar e você vai chegar lá, vai chegar, vai dizer, professor, eu já aprendi isso. Filho, aprendeu aonde? Lá na minha igreja. Daí outra igreja vai dizer, mas na minha igreja nunca ensinaram. Pois é, mas na minha ensinaram. Né? Então você vai poder contar a história, né? O teu trabalho vai ser melhor sucedido, porque isso não é só matéria de igreja, é matéria secular também. A reforma, irmãos, eu não lembro quem é o autor da frase de se não fosse a reforma de Lutero, o Ocidente não tinha energia elétrica, né?
Então, se não fosse Lutero romper, a reforma em si romper, não vamos tirar a glória de Deus, né? Se não fosse a reforma em si tirar esse poder da Igreja Católica e da burguesia, o que ia ficar? Todo mundo só ia ter como um comunismo, entende? Só recebe coisa boa quem é do alto clero, quem é do governo, quem é da, né? O resto, entendeu? Sabe como é que é comunismo? Pergunta para o pastor Silas, ele vai contar para você quando ele viveu o comunismo lá no Peru, que tinha o chamado panelaço, não era chamado panelaço não, eles recebiam uma panela do governo, tá? E aí o que acontecia? Quando vinha era 2 vezes ou 1 vez por dia, passava o caminhão do governo e enchia aquela panela e era comida para o dia inteiro. Entendeu? É como é lá em Cuba. Lá em Cuba não é uma panela, mas é um papelzinho que você tem. Aí o irmão Dedé diz assim, Kézia, vai lá no mercado, Kézia. A Kézia também tem que aprender isso. Tu também. Ou já tá aprendendo, não sei que certo tá. Tu também. Vai lá no mercado. Aí a Kézia vai lá no mercado com um papelzinho assim. Aí ela mostra o papelzinho e diz, tu tem direito a 1 litro de leite, 3 xícaras de arroz, 2 de feijão, essa é a tua cota por dia, pode ir para casa. Sentiu fome, comeu tudo, não tem no mercado. É aquilo que o governo manda, entendeu? Então nós já está vivendo isso. 10 horas da noite o povo desliga as luzes para o povo. Lá na Coreia do Norte é assim. Desliga a luz para o povo. No palácio tem luz, mas no povo, na riqueza, o povo desliga a luz. Aqui acontece, né? Aqui acontece. Vocês pensam que não? Quando falta água nos bairros mais baixos é porque os ricos estão consumindo demais. Entendeu? Então, se bem que nós já estamos que até os ricos estão passando isso, mas acontece. No verão, o grande aumento de uso de energia por causa dos ar-condicionado e freezer e tudo mais, entendeu? Quem que vai ficar sem luz? O comércio, que gera dinheiro e gera emprego para você também, né? Mas eu não trabalho no comércio, mas o comércio é que toca a cidade. O que acontece? Você que vai ficar sem luz na tua casa. Então, tá entendendo? Então, a reforma abriu isso, né? Tirou esse poder de uma minoria, né? Burguesa e dos padres e bispos, e começou a dar poder para o povo. Então a reforma foi importantíssimo para a história e é importantíssimo para nós, né? Se o cara tá certo, eu não sei, mas se a gente tem uma lâmpada hoje acesa aqui, tem que dar graças a Deus, então, por esse movimento da reforma, né? Então, meus irmãos, isso é um pouco da história da igreja. Eu estou falando que amanhã vocês vão ver muito sobre, né? Vai aparecer no Facebook, vão falar, mas você entenda ainda. Então, realmente, o que foi a reforma? Não foi Lutero lá, fiquei revoltadinho hoje e votei. Não, é uma história muito mais profunda. Nós vamos ainda estudar mais sobre isso. É importante porque aqui nós conseguimos, se você está pegando, né? Eu gostei que muitos estão anotando, né? As irmãs estão aproveitando os caderninhos do curso das irmãs, estão anotando. Irmão, eu vou fazer um negócio aqui, vocês esperem por esperar, entendeu? Mas é assim, isso aí, porque você vai notar, você vai ver porque que muitas vezes o nosso culto, a gente pensa que o Espírito Santo está movendo a emoção, tá? E o Espírito Santo está trancafiado lá dentro do banheiro. Por quê? Porque nós ainda estamos como Lutero. Não tiramos de dentro de nós, às vezes, algumas coisas, né? Então, o culto ainda precisa... irmãos, sabe o que eu estou falando? Porque muitos ainda vêm para o culto para ouvir quem vai pregar. Não vem para o culto fazer culto. Não vem participar do culto. Entende? Então, nós temos que vir para o culto. Você não vem para o culto. Isso, hoje nós aprendemos, é errado. Você não vem para o culto para ficar sentado ouvindo alguém falar. Você vem para o culto para fazer o culto, para participar do culto. Mas de que forma? Várias formas, nós vamos aprender, né? Mas são várias formas. Inclusive,
de você, isso que você está aí assim, meu Deus, mas eu ouvi falar isso, será que você poder perguntar, né? Você poder estender, né? Quem está mediando achar, fala. Ah, mas lá não está escrito isso? Tá escrito isso, mas o contexto é outro, entendeu? Então, isso é participação também no culto, né? Você não vir aí e você exatamente isso. Está ali anotando, está ali escrevendo, você está participando, você está anotando coisas que é importante para você, né? E é isso, isso é participar do culto. Não é simplesmente ser um mero espectador. Irmão, isso também foi introduzido na igreja, tá? O teatro, não só o teatro da peça teatral falando de Jesus, não. O teatro na forma de se expressar, né? Isso foi trazido dos gregos também. A forma de se expressar e de falar e de não sei o quê, essas formas, tudo foi introduzido na igreja. Entende? Então, você não veio aqui para uma peça de teatro, para uma palestra, você não veio para isso. Você vem para fazer um culto ao Senhor. E, inclusive, na palavra você tem que estar participando, pelo menos anotando, né? Pelo menos escrevendo, pelo menos trazendo até questões, né? E nós hoje em dia podemos introduzir isso na igreja, não é pagão, mas por isso podemos introduzir, que são as questões das redes sociais, que nós podemos nos comunicar e você dizer, olha, não foi citado no culto, mas eu lembro que eu li essa passagem aqui, olha, fecha direitinho com o culto de hoje, né? Nós podemos continuar, o culto continua, né? E isso é maravilhoso, é muito bom, porque nós percebemos, irmão, quando alguém prossegue falando às vezes eu termino o culto aqui, né, o irmão Dedé, que tem que comprar um celular agora com WhatsApp também, irmão Dedé, né, alguém põe lá, olha, o que tu falou no culto, tem aqui, ó, em não sei o que, em Crônicas, em Coríntios e tarará, e isso é legal porque o culto continua, isso é bom, porque é sinal que você saiu daqui e você disse, tá bom, eu jantei, agora eu vou comer sobremesa em casa, né? E foi dar mais uma lida e lembrou de algo e aí continua. Isso é bom, irmãos, isso é bom, entendeu? Lembrando, cuidado com as críticas, né? Hoje eu li disse, o Rafael que vai dar o curso aqui terça-feira, ele colocou assim, marido e mulher, o casamento não pode ser perfeito, porque é feito por um marido imperfeito e por uma esposa imperfeita. A igreja terrena não pode ser perfeita porque é feita de pessoas imperfeitas, né? Então errar um nome, cuide só para você não bloquear por causa disso. Mas prossiga sempre, né? Prossiga sempre o culto. Eu sempre digo, prossiga o culto em casa. Não deixe o culto morrer aqui. Aqui é pouco tempo que a gente tem. 2 horas é pouco tempo. Paulo estava pregando 4 quando o moço caiu. E continuou pregando, né? Depois desceu, ressuscitou o moço. Amém, irmãos? Então, eu fiz questão, eu não vou estar aqui amanhã, mas eu vou saber quem vai estar aqui, tá? Então, você venha no culto. Então, eu não vou estar aqui, possivelmente, se não chover, se não dá. E aí, o que acontece? Mas é por isso que eu fiz questão de hoje trazer isso, né? Porque amanhã é o dia da reforma. Mas, então, venham para o culto e venham adorar a Deus e agradecer a Ele por Ele iniciar esse movimento. E a igreja hoje pensa que aquele movimento aconteceu e tá bom, mas ele precisa continuar acontecendo, né? Nós precisamos continuar reformando, precisamos continuar mudando, levando o culto sempre mais próximo daquilo que ele foi na igreja primitiva. Nós precisamos nos aproximar do Novo Testamento, irmão, né? E não inclui toda essa lambuzeira que a gente falou aqui, que foi incluída na igreja e tal. Então, vamos reformar e continuar reformando. Amém? Fique de pé.
E nós vamos orar pelo quê agora? Né? Foi uma aula sobre a reforma. Nós vamos orar sim, irmãos, e temos um motivo para nós orar. E o motivo é que nós olhamos aqui e nós vemos aqui 16 homens e mulheres que foram valentes, corajosos para fazer tudo isso numa época muito difícil. Numa época em que você era apedrejado, queimado e tudo mais. E nós hoje temos medo, às vezes, de falar uma verdade para alguém. Nós temos medo de contrariar aquilo que alguém explica sobre Deus. Né? Nós temos medo de apresentar o Evangelho para aqueles que acham que estão falando do Evangelho. E talvez, se o teu medo é por você não ter firmeza nas palavras, é porque está faltando talvez você fazer aí, ó, o que muitos fazem, anota, escreve, lê depois, busca, né? E daí você vai ter certeza. Hoje você tem. Hoje, se você for discutir, você diz, rapaz, tu nem conhece a história da igreja. Deixa eu te contar aqui como é que começou todo esse negócio. E depois eu vou contar como é que a igreja primitiva virou a igreja, mas hoje é a reforma, né? Como é que a igreja primitiva virou a igreja católica. Né? Mas você hoje tem base para falar. Porque é muito fácil dizer, é porque assim, irmãos, de Bíblia, qualquer um não. Muita gente pode falar que diz que conhece a Bíblia, mas se não conhece a história da igreja, não sabe como é que uma igreja tem que funcionar. Não sabe nem prestar culto a Deus. Ele faz o quê? Ele é domesticado. Você ia num show, você pulava, você dançava, aí você entra para uma igreja e alguém te domestica. Diz, aqui é assim. Aqui a roupinha é assim, aqui você não pula, outras você pode pular, mas você pode pular, mas não pula nas irmãs, tá, irmão? Entendeu? Então você é domesticado. Né? Então quando você conhece realmente como é que a igreja como é que é a adoração na igreja, você não é domesticado, você entende daquilo. Né? Lembra que eu falei que não deixe de pecar porque pecar é pecado. Deixe de pecar porque isso não faz mais parte de você. Você é um salvo hoje. E salvo abandona o pecado. Então, irmãos, nós ouvimos a história de 16 pessoas aqui, rapidamente, que fizeram diferença. Homens e mulheres, e não mulheres, homens, até vou usar outro termo, homens e esposas, tá? Homens e esposas que colaboraram para que isso acontecesse. Que nós possamos orar ao Senhor e dizer, Senhor, que a mesma ousadia, o mesmo espírito que tu deu para eles, que é o mesmo que o nosso, derrame dessa mesma ousadia para que a gente saia da covardia, do comodismo, que aquela frase do francês lá para o Calvino, né, que Deus amaldiçoe o nosso descanso, né, que enquanto eu quero descansar, usufruir da minha vida, sabendo que tem gente precisando ser alcançada, sabendo que aqui é responsabilidade nossa, né? Os anjos pediram, Deus falou, não, vou dar aos homens. Que tem gente que o Espírito Santo está querendo nos usar como ferramenta para a pregação do Evangelho para alguém. Que, então, irmão, que a gente saia desse comodismo. Né? É interessante aqui que ele falou assim, que Deus amaldiçoe o teu estudo, porque não é que estudar faz mal. O que ele quer dizer é o que eu digo aqui. Será que aquilo que você quer estudar vai glorificar o nome do Senhor? Será que Deus vai usar para alguma coisa? Então estude aquilo que Deus possa usar. Estude aquilo que vai levar você aonde Deus quer levar você. Né? Por isso, aquilo ali não ia levar ele a lugar nenhum. Ele queria ficar no lugar, deixa eu aqui no meu cantinho, né?
Deixa eu aqui no meu cantinho. Não dá, deixa eu quieto, não. Deus que amaldiçoe esse teu cantinho aí. Tu vai ficar no meio do salão mesmo, entendeu? E vai ser usado por Deus. Entendeu, irmãos? Então que nós possamos fazer essa oração nessa noite. E dizer, Senhor, preciso de ousadia. Preciso de coragem. Preciso de... Porque eu preciso anunciar o teu evangelho como ele é. Irmãos, note bem o seguinte. Que nós podemos dizer assim, ó, é difícil. Pode ficar de olho fechado já refletindo sobre isso. Você pensa assim, ó, é difícil. Como que vai ganhar alma? Aqui não é você que ganha alma, já começa por aí. Como é que vai ganhar alma aqui? Muito mais fácil que qualquer outro lugar. Em outro lugar ele diz para a alma, você tem que trabalhar para ser salvo. Aqui você diz, Deus te dá a salvação. Aqui você não precisa comprar indulgência, você não precisa subir o monte, você não precisa deixar o cabelo crescer nos pés, você não precisa fazer isso, fazer aquilo, você precisa crer no nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você diz, mas então precisa de algo? Não, porque até para crer Deus tem que dar a fé. A fé é dom de Deus. A salvação vem pela graça e a justificação é dada por Jesus Cristo. Aí, que difícil. Difícil, irmão. Difícil é você ter que ir para casa todo dia pensando, meu Deus, eu preciso trabalhar para ser salvo. Difícil é você olhar para todos os erros que você tem e dizer, eu vou ser salvo. Isso é difícil. Não é? Para cada vez que você erra, como é que faz? Difícil é o que ensino errado aí fora. Que cada vez que você erra, o teu nome é apagado do livro de Deus e você perdeu a salvação. É muito melhor você tranquilizar as pessoas e dizer, ei, irmão, isso é só de Deus. Deus dá e quando dá, não tira. Se alguém perdeu a salvação, nunca foi salvo. Por isso que a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Você entendeu? Ele precisou amar você primeiro, escolher você, salvar você. Tudo Ele. Irmão, nosso evangelho é abundantemente sobre aquilo que Lutero orou, de um Deus misericordioso, de um Deus de amor. Querem saber, alguns aqui já ouviram a pregação daquele moço que eu digo que ele prega com raiva às vezes, né? Eu acho que ele prega com muita raiva. Como é o nome dele? O Paul Washer americano e o Paulo Júnior. Paulo Júnior sabe o que ele é? Ele professa essa mesma fé. Ele é reformado. Ele professa as cinco institutas. A doutrina da graça, ele é participante dela. Por isso que ele diz, Deus é irado. E nós temos que entender que Deus é irado. Que Deus é irado. Mas Jesus nos tirou da ira. De graça. Ele prega pesado a santificação. Mas ele não prega pesado a salvação. Você vê, ele prega com raiva, né? A santificação. Santificação é responsabilidade tua. Agora, salvação, você nunca vai dizer, eu ouvi esse homem dizer, você vai perder a salvação. Porque quem perde a salvação nunca teve ela. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Escreve teu nome hoje, se arrependeu, desescreve, tira, apaga amanhã. Então que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Que nós tenhamos
a mesma ousadia desses homens, dessas mulheres, irmão. Que as irmãs aqui sejam esposas ferrenhas na oração, que sejam participantes, né? As que são solteiras, que defendam o evangelho ainda, porque ainda, enquanto é solteira, ainda é linha de frente. Depois que casa, aí vai ser linha de frente em outro campo. Mas que nós façamos essa oração e dizemos: Deus, eu tinha coragem de xingar tanto, de falar tanto, de berrar, eu tenho coragem de fazer tanta coisa, mas chega nessa hora eu me acovardo. Mas hoje eu quero coragem. Quero coragem. Porque eu estou vendo para onde está indo a tua igreja, e eu sei que o Senhor não está satisfeito com ela. E eu quero fazer parte da igreja que guarda o azeite. Eu quero fazer parte da igreja que tem as vestes brancas. Eu quero fazer parte da igreja que zela, que guarda. Aleluia. Que essa seja a tua oração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.